Boa noite, igreja, tudo bem? Boa noite. Agora sim. Boa noite, novamente. Ahora sim. É uma grande honra para mim estar aqui novamente aqui com vocês. E hoje vamos fazer uma pausa nos estudos de Hebreus, tá bom? E a, e a gente vai estar estudando o livro de Josué, tá bom? E antes de continuar falando, eu quero explicar. O pastor Celso me convidou para estar hoje com vocês, porque a Rebequinha e a Tati, elas não estão bem, elas estão com uma gripe, tá bom? Elas estão bem, sim, se podem orar por sua pronta recuperação. E então a gente vai orar. E também o Noah, o filho de Mauri, do nosso irmão Mauri, também ele agora está no hospital, sim. Então a gente precisa orar, tá? Sim. Eu quero que vocês se inclinem o seu rosto e vamos deixar que Deus fale conosco também. E vamos orar pensando em eles, tá? Senhor Jesus, obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Senhor, por esse tempo privilegiado, Pai, que a gente tem para te louvar, cantar, exaltar o teu nome, Pai. Eu peço, Senhor, misericórdia pela Tati, pela Rebequinha, pelo, pelo Noah também, Senhor, que o Senhor cuide deles, Senhor, que o Senhor toque cada parte dos seus corpos que, que, que estão débeis, Senhor, que o Senhor seja com eles, Pai. Em nome de Jesus, pedimos a sua pronta recuperação em tua vontade, Senhor. E todo teu povo fala, amém. Ok? Eu estou emocionado porque eu vou ensinar Josué capítulo 14. E em particular, eu vou ensinar de um personagem, tá bom? Ele se chama Caleb. Sim, Caleb. Sim. É um homem de Deus. Sim. É um homem que nos encoraja muito. E em particular, aqui está o Piero também. E o filho do Piero se chama, como se chama Piero? Caleb. Então, este é doblemente especial, tá? Então, procura comigo Josué capítulo 14. E se você já está aí, pode falar amém. Sim, porque eu ainda não falo amém, tá? Estou chegando. Josué capítulo 14. Che. Josué capítulo 14, versículo de 6 até o 15, tá? E o tema, o título que eu coloquei aqui em esse estudo é Caleb, um homem inteiramente fiel ao Senhor, tá bom? Caleb, um homem inteiramente fiel ao Senhor. E antes de poder falar sobre todos esses 15 versículos, eu quero dar um pequeno contexto histórico aqui. Aqui a gente tem que lembrar que o povo de Israel está conquistando a terra prometida. O povo de Israel está em Canaã, sim? O povo de Israel saiu dos 400 anos que passou em Egito, passou pelo deserto e agora estão com o servo Josué. Deus está usando o servo Josué para que eles possam conquistar a terra de Canaã, a terra prometida. E quando a gente fala sobre a terra prometida, a gente também tem que lembrar um pouco sobre o que é o repouso, o descanso em Deus, tá bom? Então, aqui no capítulo 14, todas as guerras que a gente vê desde o capítulo 3 até o capítulo 13, todas essas guerras já terminaram, tá? Aqui vai começar, Josué vai começar a dividir as terras dentro com as 12 tribos, tá bom?
E aqui vamos encontrar no versículo 6 a um homem chamado Caleb. Sim, um homem chamado Caleb. E eu quero que você leia juntamente comigo aqui Caleb. Josué capítulo 14, versículo 6, fala assim: os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal e Caleb, filho de Quenezeu, Jefone, lhe disse: vocês sabem que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barnea, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barnea para espiar a terra. E eu lhe di um relatório digno de confiança. Versículos 6 e 7 nos dá uma pequena introdução em esta história. Aqui a gente tem que lembrar também que aqui a gente vai lembrar um pouco sobre a história de Israel. Em Números capítulo 14, nos narra como Moisés envia 2 espias, ¿sí? Envia 2 espias para a terra de Canaã, para que ele possa ver o que tem ali, ¿sí? E é muito lindo porque desde eles falam que eles não vão conseguir ter sucesso, mas solamente 2 homens, que são Caleb e Josué, eles sim eles dão, como fala aqui em versículo 7, eu lhe di um relatório digno de confiança. A diferença desses 10 homens com Josué e Caleb é que esses homens tinham confiança em Deus. E que é o que falam eles para o povo de Israel, e em específico para Moisés? Eu quero que você procure comigo Números capítulo 14, Números 14, versículos 6 a 9. Tá? Números 14, versículos 6 al 9. E aqui, esses espias, esses servos estão falando com Moisés e com todo o povo de Israel. E aqui está falando, e aqui nos fala, versículo 14, Números 14, versículo 6, diz assim: Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefone, dentro dos que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e dizem a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Eu estava falando para vocês que 10 espias, eles tinham muito medo. Aqui mais para frente, Caleb e Josué vão mostrar que dentro dessas terras, em Canaã, tinham uns homens muito particulares, que eles eram muito grandes. Eu não vou falar o nome aqui, porque a gente vai ver novamente em Josué. Mas aqui Caleb está falando para eles que a terra que Deus prometeu para seu povo era uma terra que disse que era uma terra excelente. Mais na frente, se você ler, você quer uma terra que que diz que fluía leite e mel. Então, quando você lembra de leite e mel, está falando de quão próspera e de quão abençoada vai ser essa terra para eles. Agora, Deus está falando que vayam e conquistem a terra. Eles já tinham a vitória em suas mãos. O que eles precisavam fazer? Não? Eles tinham que obedecer. E aqui, por isso que Caleb fala para eles. Por isso que no versículo 6, Josué e Caleb, eles rasgam suas vestes, porque esses 10 homens, os outros espias, eles estavam com muito medo. Porque eles viram homens gigantes, e eles falaram assim: olha, os muros são muito grandes e as paredes são fortificadas, e para nós vai ser impossível vencer a eles. Eles são muito grandes, que nós, a seus lados, somos pequenos, eu não decorei o nome, são pequenos insetos. Então ele fala que eles podiam matar a eles, sim? Mas aqui Caleb, olha, pula até o versículo 24, Números 14, 24. Mas com meu servo Caleb tem outro espírito,
e me siga com integridade. E eu farei entrar na terra que foi observar a seus descendentes e seus descendentes a heredarão. Aqui no versículo 14, Números 14, versículo 24, Deus promete, através do servo Moisés, que Caleb e sua descendência iam a conquistar a terra prometida. ¿Sí? Mas, em particular, aqui diz que Caleb tinha um espírito diferente. E isso é algo muito particular deste homem. Diz que ele seguia a Deus com integridade. E essa palavra integridade é uma palavra completa. Sim? Ele seguia a Deus com todo o seu coração. Sim? E por isso que ele não tinha dúvida de que ainda esses homens eram grandes, de que ainda as paredes eram fortificadas, eles não tinham medo de que eles iam a conquistar estas terras. E por isso que ele rasga suas vestes e fala para o povo lembrar em que eles haviam colocado a sua confiança. Agora aqui, com isso em mente, a gente vai voltar novamente para Josué. E aqui no versículo 6 fala assim, os homens de Judá viram a Josué em Gilgal e Caleb, filho de Quenezeu, Jefone, lhe disse, você sabe que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus em Cades Barnea, sobre mim e sobre vocês. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barnea para espiar a terra. E eu lhe di um relatório digno de confiança. Quantos anos tinha Caleb aqui? Quanto? Agora, para nosso tempo, essa pessoa é uma pessoa jovem ou para nós já é uma pessoa já maior? Jovem, né? Fala a verdade. Né? Alguns vão falar, não, esse é seu tio já é seu tio já, né? Mas aqui, olha aqui a diferença. E na Bíblia, os homens de guerra, eles passavam os 40 anos. Olha só, aqui há muita coisa. Aqui, Caleb lembra perfeitamente qual era a sua idade quando Deus prometeu essa grande promessa para ele e para a sua família. Ele fala aqui, eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barnea para espiar a terra. E eu lhe di um relatório digno de confiança. E novamente se repete essa palavra, confiança. Isso que faz muito a diferença em nossas vidas. Sim? Quem de vocês lembra quantos anos você tinha quando decidiu entregar a sua vida? Quantos anos você tinha quando decidiu entregar a sua vida a Deus? Você lembra? Tainá, lembras? Nenê, tu lembras? Não? Silvia, tu lembras? Lembra? Pode dizer? Tá. Sim. Eu tinha 20 anos. Agora eu tenho 31. Sim. Já estou velho também. Ainda estou velho. Por que estou falando isso? Porque é muito importante que a gente possa fazer uma retrospectiva de onde Deus nos tirou, de onde Deus nos trouxe até o dia de hoje. Por quê? Porque Caleb podia lembrar aquela promessa que Deus deu 40 anos atrás, e isso em sua vida hoje ficou muito mais claro, mais como ele podia estar escutando como quando tinha 40 anos aqui, olha, Deus me está falando de novo. E é muito importante que nós possamos, número um, lembrar isso. Agora, aqui temos uma grandiosa promessa. Diz aqui, eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barnea para espiar a terra. E diz aqui, eu lhe darei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas foram comigo, fizeram o povo desanimar de medo. E eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu
Deus. Essa frase aqui, eu porém fui inteiramente fiel ao Senhor, você vai repetir 2 vezes. E quando algo se repete mais de 2 vezes, ou 2 vezes, é porque é importante. A gente precisa prestar aqui atenção. O relatório que deu Caleb para seu servo Moisés é que ele tinha confiança em Deus, que Deus podia dar essas terras. Sim? Mas os outros 10 que fizeram com o povo já desanimaram. A fé deles caiu no chão. Sim? Caiu totalmente. Agora, o que acontece com nós quando vem problemas muito grandes, maiores que nós? O que acontece? Qual é eu posso falar? Qual é o mais comum de nós? Forte. Quem quer falar? Eu posso falar? Medo. Tenho muito medo. Eu falo, e agora o que posso fazer? E eu posso imaginar aqui a Caleb, 10 pessoas falando o contrário e somente 2 falando positivo, falando que Deus podia sim dar essa terra. E se você continuar lendo Números 14, o povo estava disposto a tirar pedra em eles. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Você está disposto a confiar em Deus, ainda que as pessoas queiram atirar pedras em você? Pensa para responder um pouquinho, pensa. Não responda rápido. Mas Caleb estava pronto para receber essas pedras. Por quê? Ao final, no versículo 8, nos fala, no Josué 14, 8, diz: eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor meu Deus. A segunda coisa que ele tinha claro em sua vida, número 1, é desconfiança. A segunda coisa que ele tinha muito claro em sua vida é que Deus é fiel. Quantos de vocês duvidam da fidelidade de Deus em sua vida? Ou quantos de vocês já duvidaram? Nenhuma? Vou levantar minha mão. Muitas vezes a gente vê o que Deus já fez, muitas vezes rapidamente esquece, sim? Porque o problema é muito mais grande. A gente já conquistou, a gente conseguiu comprar essa garrafinha de água e agora a gente quer comprar a sua casa. Agora, olha, a garrafinha eu posso comprar, mas pagar uma casa já é outro nível, né? O que você fazendo com isso é que pense em que momento você colocar a Deus um limite. E Caleb está mostrando aqui a esses 10 outros espias que decidiram não acreditar em Deus, que se ainda que a circunstância não era apropriada para ter vitória, Deus já havia garantido a eles que eles podiam confiar. Mas o que eu gosto muito aqui, em particular, é que Caleb, ele fez a Deus o Deus pessoal. Ele não está falando com a voz de Josué, não. Ele está falando como Caleb. E esse Caleb, ele disse, eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. E olha o que fala no versículo 9. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou, certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para suas descendentes, porque você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. A promessa que Deus deu, a promessa que recebeu Caleb aqui é qual? É que ele ia a heredar, ele ia ter uma herança perpétua para ele e para a sua família. Agora, quando Deus nos dá promessas, a gente não tem que duvidar. Eu sei, você fala, mas eu não confio. A gente não pode confiar no que eu creio, não. É no que eu penso, não.
a gente tem que confiar o que o Senhor nos fala. Se o Senhor nos fala que Ele pode fazer alguma coisa nas nossas vidas, essa é uma garantia muito clara para nós de descansar em Ele. Saber que Ele nos respalda, saber que Ele está conosco, saber que Ele nunca nos vai deixar. E se Ele nos promete alguma coisa em Sua palavra, tenho certeza que Ele não vai fazer. Olha, passaram 40 anos e Caleb lembrava perfeitamente aquela promessa que Deus lhe deu. Vocês têm promessas de Deus? Tem dia? Tem. Eu tenho muitas promessas. Sim. E eu quero que procures comigo Hebreus capítulo 6, versículo 15. Hebreus capítulo 6, versículo 15. Eu quero que tu leas comigo junto, tá? Hebreus capítulo 6, versículo 15. Hebreus capítulo 6, versículo 15. Se você já está ali, pode falar amém. Amém. Sim. Hebreus 6, 15. Podemos ler junto as três? Sim? 1, 2, 3. E foi assim, cientemente. Amém. Sim? Dice, e foi assim que depois de esperar, como? Cientemente. Agora, depois lá na frente, vamos ver quantos anos tuvo que esperar Caleb para receber a promessa. E marque esse versículo. Eu gosto desse versículo muito, porque isso me encoraja a esperar. Como esperar? Pacientemente. Pacientemente. Por quê? Porque em esse processo, em essa espera, que para mim se chama processo, é que Deus nos vai moldeando, nos vai dando a nossa confiança em Ele vai acrescentando mais. Nós já não somos mais esses cristãos que começaram a engatinar faz tempo, não. A gente já está caminhando mais, dando mais passos mais grandes. E Caleb tinha 40 anos quando ele recebeu essa promessa. E volta novamente aqui para Josué. Porque o que fez a ele esperar isso? O que fez ele, o que pudo para ele esperar isso? É a paciência. Eu, particularmente, eu posso falar assim, sem vergonha e com honestidade, como fala Paulo. Eu não sou paciente. Eu quero parar, quando fala, podemos comprar isso, posso ter agora ou aqui em meia hora? Não, vamos esperar uns meses. Não. Eu não gosto, particularmente eu não gosto. Mas eu tenho que aprender uma coisa. Que se Deus me dá uma promessa e Ele me pede a esperar, eu tenho que aprender a esperar. Aprender a ser paciente. Porque vou a repetir novamente. Porque na paciência, o Senhor nos vai moldeando. E na paciência, o Senhor a nossa fé vai crescendo mais. E marca novamente quando fala assim no versículo 9, por quanto você foi inteiramente fiel ao Senhor. O que fez a Caleb esperar em Senhor? A fidelidade de Deus. Saber, lembrar que Deus é fiel. Saber que Deus não esquece dessas promessas. Saber que Deus está lembrando. E se Deus falou que Ele ia ter nessa terra, é que é Deus que ia dar. Olha aqui, vamos continuar o versículo 10. Pois bem, o Senhor manteve vivo como prometeu. E disse, foi já 45 anos que Ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje com forte. Fala para mim. 85 anos. Você quer esperar 85 anos? Aí eu não vejo vocês encorajados.
Mas isso foi a idade promédio ali que eles ainda estavam fortes. Agora não, a gente não chega a essa idade. Mas o ponto aqui, a chave aqui é isso. É que Deus nos dá uma promessa. Mas a gente precisa esperar. A gente precisa desfrutar o processo da paciência. Sim? Precisamos desfrutar. Porque se a gente vai querer fazer as coisas da nossa maneira, vai dar ruim. A gente não vai conseguir nada. Olha, mas como está aqui falando aqui mira, olha, versículo 11 diz, ainda estou tão, perdão, versículo 10 diz, pois bem, o Senhor mantém-me vivo como prometeu. E foi de 45 anos que ele disse isso a Moisés quando Israel caminhava pelo deserto. E pois por isso aqui estou hoje com 85 anos de idade. Aqui a gente não pense se aqui é cidade de Caleb aqui. Eu quero que você pense nesse momento que Deus fala contigo pessoalmente. Eu não sei quantas promessas Deus deu para a tua vida, mas eu tenho algumas promessas que Deus me deu. Mas pense nessas promessas e está disposto, assim como o Caleb nos está ensinando aqui, a desfrutar o processo da espera, a desfrutar o processo da paciência. Porque vai chegar o dia que Deus vai dar. Olha o versículo 11. Ainda estou tão forte, disse, como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Fora que Caleb ele tinha paciência, ele tinha atitude. Ele fala, eu estou tão forte como quando tinha 40 anos. Olha só, esse tio é forte, hein? Esse tio é forte aqui. Agora, eu vou falar com muito respeito a vocês que têm essa idade, ou um pouquinho menos. Muitas vezes, a gente acha que quando chegamos a 45 anos, 65 anos, achamos que tudo já acabou. E tristemente, na sociedade, isso não se sente. Mas aqui em Latinoamérica, isso acontece mais. Mas isso, a idade para nós como cristãos, é simplesmente um número. Mas o que Deus quer fazer com nossas vidas não tem limite. Se Deus pode usar um homem de quantos anos? 80? 85 anos. Por que não pode usar a tua vida? Pode. Sim. Mira, olha como responde aqui. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou e tenho agora tanto vigor para ir à guerra. Ele tinha a atitude de estar, não somente, ele estava falando assim, olha, eu quero aqui a promessa, mas eu estou esperando e já, assim acabou. Não, ele tinha atitude. Ele estava fazendo a sua parte, esperando o processo. Olha, versículo 12. Dê-me, pois, a região montanhosa naquela ocasião, e o Senhor me prometeu. Dice, dê-me, pois, versículo 12, a região montanhosa. Caleb não pediu uma casa à frente na praia. Caleb pediu qual? Dê-me, pois, a região montanhosa. Imagina aqui na montanha, atrás de mim. Vai ser complicado conquistar toda essa montanha atrás. E Caleb, ainda com essa idade que ele tinha a confiança e o vigor e a confiança em Deus de poder falar, eu posso. Agora, como que ele podia ter essa certeza? Como que a gente pode ter essa certeza hoje em dia na nossa vida? Eu quero que vayas comigo a Efésios capítulo 6. Efésios 6, versículo 10. O que fazia a Caleb ter este vigor? Sim,
Efésios capítulo 6, versículo 10. Eu quero que também leia juntamente comigo. Efésios 6, versículo 10. Tá? Efésios 6, versículo 10. Pronto? As três. Uma, duas, três. Finalmente, fortaleça-se no Senhor, no seu. Novamente, finalmente, fortaleça-se no Senhor e no seu esporte. Aqui nos responde: era a força de Caleb? Não. Era a força do próprio Deus trabalhando em sua vida. Agora, a gente tem essa fortaleza no dia de hoje. Eu posso imaginar você trabalhando em turno de noite, você trabalha 2 dias na manhã, 2 dias na tarde, 2 dias na noite. E como uno fica? Morto. Cansado, né? Ou fica na oficina em um computador 8 horas. Que chega em casa, não quer saber nada. Só deitado no sofá, tomar um chá e acabou. Mas aqui, Caleb nos ensina algo. Que a gente precisa fortalecer-se em el poder da sua força. Muitas vezes, quando eu chego em casa, eu estou cansado. E eu realmente estou cansado. Falo, eu não quero fazer mais nada. Mas ainda tenho que fazer outras coisas em casa. Essas são minhas responsabilidades. E aqui posso pensar aqui em Caleb. Como é que ele conseguiu esperar 85 anos? E Efésios 6, 10 nos deu essa resposta. É que a cada dia ele se fortalecia no Senhor. Você está cansado? Fortalece no Senhor. Agora, como me fortalece no Senhor? Busca. Passa muito tempo meditando em sua palavra. Se te cansas de ler, lê novamente. Busca. Medita em sua palavra. Não te cansas. Isso fazia a Caleb esperar pacientemente. Isso fazia a Caleb desfrutar do processo da paciência. Isso fazia a Caleb lembrar que o Senhor, ele vai cumprir, ele vai fazer. E se ele não, ele pode pensar, mas se ele não faz, não. O Senhor falou, e ele vai falar, e ele vai fazer. Sim. Mas algo que eu quero que você ponha em prática é isso. Ainda que a gente não tenha força, a gente precisa fortalecer-se no Senhor. Já falei para você também isso, que a idade é um número para nós. Eu não estou falando como um coach, não. Quando você falou que estou, essa pessoa adulta, maior e eu posso. Não. O que estou falando aqui é que você pode. É no Senhor a gente pode conseguir fazer as coisas. Ainda que a gente tenha limitações, o próprio Caleb nos ensina que aqui, que a gente confiar no Senhor, dependendo em Ele, fortalecendo-nos em Ele, a gente consegue. Sim? E versículo 12 diz assim: dê-me, pois, a região montanhosa naquela ocasião, e o Senhor me prometeu. Ele não está pedindo a coisa mais fácil, ele ainda pede a coisa mais difícil. Agora, eu quero que penses, Deus te dá a promessa. O que vas fazer? Vamos saber o que vai fazer mais à frente. Aqui quero terminar aqui. Diz aqui, versículo 12, diz: você ficou sabendo que os enequins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá com ele, como ele prometeu. Então Josué abençoou a Caleb, filho de Jefone, e lhe deu Hebron por herança. Por isso, até hoje, Hebron pertence aos descendentes de Caleb, filho do quenezeu Jefone, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel,
Hebron era chamado Kiriat Arba em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins, e a terra teve descanso da guerra. Del versículo 12 até o versículo 15, vemos que Caleb está lembrando das promessas de Deus, mas ele tinha certeza que Deus podia fazer aquilo que ele havia prometido, sim? Mas depois, eu quero que pules comigo ao capítulo 15, o versículo 14. Capítulo 15 de José, versículo 14. Mira, olha o que fala aqui. Caleb expulsou de Hebron os 3 Enaquins, Sesai, Aima, Talmai, descendentes de Enac. O que fez quando Deus deu a promessa aqui a Caleb? Caleb teve o quê? Trabalhar. Muitas vezes a gente pensa, quando chega a promessa, já acabou tudo, né? Não. Quando Deus nos dá algo, nos abençoa com uma coisa, porque Deus te está dando essa honra de colocar esse tesouro em tuas mãos, para que você possa trabalhar com isso também. Eu posso pensar, a bênção mais grande que eu tenho em minha vida é a minha família. Eu posso pensar em minha esposa e meu filho. Essas duas bênçãos que eu tenho aqui em minha vida, que Deus me deu, agora eu posso falar, olha, eu tive essa promessa, agora o que eu vou fazer com isso? Como é que eu vou cuidar? Como é que eu vou trabalhar com isso? Então, Caleb não simplesmente ele estava esperando, somente deu a promessa, não, Deus lhe deu. Caleb também estava disposto a trabalhar. Sim. E eu quero que você saiba disso. Número 1, que a gente é chamado a confiar inteiramente no Senhor, a não duvidar da sua confiança, a não duvidar da sua fidelidade. E mientras a gente espera, aprende a esperar a sua promessa, a gente precisa fortalecer-nos em Ele, como nos ensina em Efésios 6:10. E depois que Deus nos dá essas promessas, ter a atitude de tomar nossas vidas, de poder tomar responsabilidade de aquilo que Deus nos deu. E a última coisa é terminar o trabalho. Eu não sei que promessa Deus tem para a tua vida, mas se Deus te deu uma promessa, tem certeza que Deus vai fazer. E uma vez que Ele faz, você vai ter trabalho. Muito trabalho. Sim? Sim. Agora, isso eu queria compartilhar aqui com vocês. E antes de eu orar e terminar aqui esta parte, eu quero que você pense. Muitas vezes nós duvidamos. Eu posso falar isso com toda a honestidade, como eu falei a vocês. Muitas vezes a gente tem medo. Muitas vezes a gente tem desconfiança. Muitas vezes nós vemos a nossa economia, vemos a finança mundial, vemos como o mundo está tudo caindo de cabeça, como se fosse de cabeça para baixo. Tudo está caindo, né? Mas a gente não pode esquecer algo. E eu quero que você que isso seja uma certeza para você. Porque a única coisa que vai a você ficar assim firme não é nada aí afora. A única coisa que você vai poder ficar firme é Deus. E se Deus está conosco, nada, nem nada nos pode abalar. Nada. Nem nossa crise financeira, nem nosso trabalho, nem nossas doenças. Porque ainda, como fala Paulo em 2 de Coríntios, que nosso corpo
está caindo em morte, está acabando. Nosso homem interior se está vivificando. Se vai transformando isso de glória em glória. Eu sei que você pode estar passando, vendo como a doença machuca a nossa família. E você não pode ver, não pode estar vendo o resultado, mas pense alguma coisa. Deixe que o Senhor te ensine em esse processo. Eu sei que não é fácil. Eu posso falar isso não falo por experiência. Mas ainda que seja difícil, a gente precisa esperar. A gente precisa confiar. Você fala, Anthony, as palavras são fáceis de falar. Eu não estou falando que as palavras são fáceis. O que nos fala aí é Deus que está falando. E se Deus nos fala que a gente tem que esperar, que a gente tem que confiar, é porque Ele quer isso. Sim? A gente tem que ser como Caleb. Um homem que é um homem íntegro ao Senhor, um homem fiel, um homem que Deus aprendeu a caminhar completamente com o Senhor. Eu vou te perguntar uma coisa. Aqui diz que Caleb foi inteiramente fiel ao Senhor. Essa palavra inteiro, essa palavra é completa. Você se dá completamente à sua família? Faça o maior esforço por eles? Não te falando esforço, o maior esforço. Que, que não para de cair aí o suor. Porque muitas vezes a gente faz um esforço, mas não o esforço que deveria dar. Agora vamos levá-lo para aqui, a casa do Senhor. Você se dá completamente ao Senhor? Ou aqui Caleb disse que se dava inteiramente ao Senhor. Você se dá inteiramente a Ele? Ele se deu inteiramente e Deus lhe deu uma promessa. Agora, não adianta pensar, eu me vou dar inteiramente e Deus me dá algo. Não. Deus quer algo de nós. Ele quer nossa confiança completa, nossa dependência total. Quando eu ensino, eu falo, quando eu estava ensinando em Campo Mourão, na escola de verdade, quando meus alunos me perguntavam, você duvida da fidelidade de Deus? Eu falo, não. Eu não duvido. Por quê? Porque para mim, confiar e saber que Deus é fiel já é uma garantia na minha vida. Eu vi o Senhor. Eu vi isso tão claramente obrar minha vida, minha família, que não tenho dúvida. E isso que Caleb nos ensina. A gente é capaz de viver como Caleb viveu, completamente para o Senhor. Eu quero encorajar você. Renda-se ao Senhor. Viva completamente para Ele. Dentro desse lugar como fora desse lugar. Renda tudo a Ele. Não tenhas medo. Porque quanto mais você dá, se entrega ao Senhor, mais confiança vai ter em Ele. E ainda que as ondas sejam mais grandes, você não vai duvidar. Isso dizia a Caleb, que ainda com seus 85 anos, ele podia falar, Deus é digno da minha confiança, Deus é fiel, Deus me fortalece e eu posso esperar em Ele. A gente é capaz de falar isso com nós? Eu espero que sim. Sim. E vamos a orar? Sim, eu quero orar.
Senhor Jesus, obrigado, Pai, por esta noite. Bri- Obrigado, Senhor, porque você é fiel, Senhor. Você é digno da nossa confiança, digno de todo louvor, digno de toda honra. Muitas vezes nós queremos as tuas promessas em nossas vidas, Pai. Mas muitas vezes nós não nos queremos dar inteiramente a você. E você não nos cobra, como muitas vezes nós queremos te cobrar. Senhor, obrigado porque o Senhor nunca nos deixou. Obrigado, Pai, porque você sabe de onde nos tirou a cada um de nós para a gente poder estar vivendo isto agora. Uma realidade, uma certeza, uma confiança absoluta que o Senhor está, que o, Sen- que o Senhor está em controle das nossas vidas e que a gente experimenta hoje em dia a tua bênçãos. Pai, que a gente não esqueça de tudo isso, que nós possamos ter fé como Caleb, Pai. Ainda que ele era um homem já maior, ele sabia que o Senhor podia usar a sua vida. E Caleb, Senhor, nos exorta também encoraja para ser exemplos para a próxima geração. Que nós sejamos homens, mulheres que encorajem a próxima geração. Que nós sejamos homens e mulheres que confiamos plenamente. Obrigado pela vida de, de Caleb, Senhor. Obrigado por nos ensinar, nos ouvir, a depender e confiar em Ti completamente. Eu te peço, Senhor, que o Senhor abençoe a cada um dos irmãos aqui. O Senhor conhece as suas lutas, suas dificuldades, suas provas, as suas doenças. Pai, que o Senhor possa tomar controle de tudo. O Senhor já tem controle de tudo. E nós possamos descansar em Ti. Que nós possamos desfrutar esse processo de confiar em Ti. De deixar o Senhor fazer o que a gente não pode fazer. Obrigado por esta igreja, Senhor. Obrigado por continuar abençoando a nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Todo mundo, para nos. Amém.